Todo episódio da nossa série Uma História Americana, a gente quebra a cabeça para bolar uma abertura que seja diferente, criativa e que agrade quem tá ouvindo a gente. Já teve de tudo aqui, desde encenação de momentos históricos da Guerra de Independência dos Estados Unidos, até trilhas de filme, discursos e músicas de banda como o The Doors, como os Rolling Stones, como os Beatles. Mas eu confesso que nesse episódio aqui, a gente pensou, e a verdade é que não tem como sair do clichê. Então eu vou ser obrigado a perguntar: onde você estava em 11 de setembro de 2001, quando essa música aqui tocou na televisão? Eu estava saindo de uma aula de introdução ao jornalismo no primeiro ano de faculdade da PUC. Eu tinha pegado carona para voltar para casa com um amigo meu, o Otávio, quando a programação da 89 FM, uma rádio aqui de São Paulo que toca rock, anunciou que 2 aviões tinham colidido com o World Trade Center. Logo em seguida, a mãe do Otávio ligou para ele, dizendo: Otávio, a Terceira Guerra Mundial começou. Cuidado, volta para casa. O detalhe é que naquela altura nem eu nem ele, a gente tinha um pouco mais de 19 anos na época, sabíamos direito o que era o World Trade Center. E a gente ficou caçando notícias na rádio para tentar entender o que estava acontecendo. Em 2001, afinal de contas, nem todo mundo tinha celular, que dirá a internet. Mas essa é a minha história. A Isabel, que é a nossa repórter caçula aqui da Editoria de Internacional, que ajudou a produzir esse episódio, tem uma história bastante diferente. Afinal, ela era quase uma neném em 2001. Isabel, quantos anos você tinha em 2001 e se você lembra de alguma coisa do dia 11 de setembro? Eu tinha 2 anos e 10 meses, estava prestes a completar 3 anos e eu não lembro de absolutamente nada. Não, as únicas lembranças que eu tenho disso, na verdade, foram adquiridas por outras pessoas, pela memória dos meus pais, dos meus avós, mas eu não lembro. E o que eles contam daquele dia que marcou a família? A minha mãe, ela estava trabalhando e ela viu na TV do trabalho. E ela, assim como eu acho que a maioria das pessoas, não entendeu de início o que estava rolando. Achou que, de fato, era um acidente de um avião doméstico, enfim. Mas ela parou de prestar atenção, achou que era uma notícia ali do dia. E depois, à noite, quando ela foi assistir o jornal, que ela pegou a dimensão da coisa, assim. Mas também foi aquilo de, no início, não ter a dimensão do quão grave foi esse episódio para a história. Já na redação do Estadão, naquele dia, estava todo mundo em polvorosa. A minha grande amiga Ângela Pérez, que trabalhou por mais de 30 anos no jornal, na Editoria de Internacional, conta como foi aquele dia. Bom, eu estava no aeroporto de Cumbica, porque eu ia tomar a vacina de febre amarela, que eu ia fazer uma viagem para Taiwan, a convite do governo taiwanês. Então, o país exigia a vacina de febre amarela. Aí eu passei em frente de uma televisão, olhei e falei assim, nossa, o que está acontecendo? Vi que era CNN. Tinha caído o primeiro prédio. No que eu estou olhando aquilo, todo mundo em volta, caiu o segundo prédio. Eu virei para o meu marido e falei, nossa, tenho que correr para o jornal. Aí saímos do aeroporto, eu já tinha tomado a vacina e fomos correndo. E quando você chegou aqui, como é que tava? Já tava todo um monte de gente, a redação já estava até cheia. Direção, o pessoal da editoria, todo mundo correu, porque a primeira coisa que a gente pensa é, vamos começar a trabalhar, né? Ver o que aconteceu, como que a gente vai fazer essa cobertura. E foi caótico, Ângela, trabalhar naquele dia? Como é que foi? Olha, eu saí de lá 4 horas da manhã do dia seguinte. Nós fomos aumentando o número de páginas. Fechamos mais de 30 páginas. Eu não lembro ao certo quantas páginas eram, sei que a gente deu mais páginas do que o New York Times.
sei que foi uma cobertura muito... a gente não deseja um incidente tão grande, mas para nós, jornalistas, é um desafio fazer uma cobertura de tal amplitude. E enquanto eu estava parado no trânsito na Dr. Arnaldo, a Isabel estava vendo desenho e a Ângela estava se preparando para vir para o jornal, um cara chamado George Walker Bush, que por acaso era presidente dos Estados Unidos naquela época, estava numa sala de aula na Flórida, lendo o livro The Pet Goat para crianças de pouco mais de 7 ou 8 anos, quando ouviu a seguinte frase do seu chefe de gabinete, o Andrew Card. O segundo avião, naquele momento, tinha acabado de atingir a Torre Sul do World Trade Center. A second plane hit the second tower. America is under attack. Eu sou Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos principais presidentes do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais. No capítulo de hoje, vamos falar sobre a presidência de George W. Bush, o 11 de setembro, a guerra ao terror e a crise de 2008. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Poucos presidentes americanos passaram por tanta coisa em tão pouco tempo como George W. Bush. Com pouco mais de 8 meses no cargo, o Bush enfrentou o maior ataque em solo americano desde a Segunda Guerra Mundial, quando Osama Bin Laden jogou 2 aviões comerciais contra o World Trade Center e um contra o Pentágono. Ainda no primeiro mandato, o Bush declararia guerra ao terrorismo internacional e envolveria os Estados Unidos em 2 conflitos armados, no Iraque e no Afeganistão. No último ano do seu governo, o Bush enfrentou a maior crise do capitalismo mundial desde 1929, quando os maiores bancos do mundo quebraram por conta da crise do subprime. Em meio a tantas tempestades, o Bush viveu uma montanha-russa de emoções à frente da Casa Branca. Depois de um começo que ele teve um apoio quase absoluto por conta do 11 de setembro, ele acabou saindo do cargo como um dos presidentes mais mal avaliados da história, por causa do atoleiro que se tornou a crise do Iraque e também da crise de 2008. A trajetória do Bush no cenário político americano, no entanto, começa antes do 11 de setembro, quando o terrorismo ainda não era uma preocupação tão grande, a economia ia bem e a Britney Spears estourava nas paradas. Os Estados Unidos são provavelmente o único país do mundo em que quem tem mais votos não necessariamente ganha a eleição. Você, que acompanha a nossa série de podcasts desde o começo, sabe que o colégio eleitoral foi um instrumento criado ainda na Guerra de Independência para acomodar o interesse dos estados escravagistas do sul dos Estados Unidos em relação à política nacional. Com o colégio eleitoral, alguns estados têm mais peso na hora de decidir a eleição, e por isso, votos de determinados grupos acabam sendo decisivos. 250 anos depois da independência americana, essa forma arcaica de eleger um presidente ainda resiste. E de 59 eleições que já foram realizadas no país, em 5, o vencedor no voto popular acabou não se elegendo presidente. Destas 5 eleições, a mais controvertida foi a do ano 2000. E a eleição entre o George W. Bush e o Al Gore foi a mais disputada nos Estados Unidos desde 1960, quando Kennedy derrotou o Richard Nixon. Conforme a apuração dos votos foi avançando, naquela noite de 7 de novembro do ano 2000, os estados foram se dividindo 1 a 1 entre o Bush e o Gore. Só que em toda a eleição americana tem um estado que chama a atenção de toda a imprensa e que todo mundo vai falar que vai ser o estado decisivo. Nas eleições mais recentes da história americana, tanto essa desse ano agora em 2024, como a última em 2020 e 2016, esse estado foi a Pensilvânia. Na época do Obama, esse estado era Ohio. E no ano 2000, na disputa entre o Bush e o Gore,
era a Flórida. A maledeta da Flórida. Good grief. Look at that old 11. That means automatic recount. The suspense is mounting in Florida tonight. Probably at least 500 people outside, spirited demonstrators both for Bush and Gore. Quando os Estados Unidos foram criados, os Founding Fathers não pensaram que talvez fosse uma boa ideia fazer uma justiça eleitoral federal para cuidar do processo eleitoral. Como eles eram federalistas ao extremo, eles deixaram para os estados o papel de organizar as eleições. Então, ao longo dos anos, ficou meio que combinado numa regra não escrita que caberia à imprensa, que nos Estados Unidos é conhecido como quarto poder, declarar o ganhador da eleição. E todo esse federalismo acaba trazendo consigo um outro problema. Cada estado tem uma regra e acaba virando meio uma zona. Naquela eleição americana dos anos 2000, a confusão bateu todos os recordes. Pois bem, quando as urnas fecharam no ano 2000, as pesquisas de boca de urna davam uma vitória ao Al Gore na Flórida. Então, no começo da noite, todas as redes de TV dos Estados Unidos declararam a vitória dele. The important pivotal state of Florida, now we have awarded that to Vice President Al Gore. Quando a apuração avançou, já no meio da madrugada, o Bush saiu muito na frente. As redes de TV então deram uma errata e disseram que ele que tinha levado a Flórida, e com isso, a presidência. A vantagem do Bush, com 85% da apuração concluída, era de 100 mil votos. Só que aí, as partes mais democratas da Flórida começaram a apurar os votos, e com isso, o Gore diminuiu muito a diferença para o Bush. Aquele número que era de 100 mil no fim da noite, caiu para 2 mil no meio da madrugada. Com isso, o Gore, que já tinha ligado para felicitar o Bush e reconhecer a derrota, disse: opa, pera lá. The vice president has recalled the governor and retracted his concession, saying that Florida is too close right now. No dia seguinte, quando a apuração terminou, a vantagem do Bush era de menos de 1.000 votos, quase nada. E pela lei da Flórida, deveria haver uma recontagem. E o órgão responsável pela recontagem, a Secretaria de Estado da Flórida, era subordinada ao governo estadual, que na época era governado pelo irmão do Bush, o Jeb Bush. Aí já viu, né? A confusão estava armada. Recount, they are saying recount. Durante a briga na justiça, a campanha do Gore disse que tinha votos deles que não tinham sido contados direito. E a campanha do Bush alegou que alguns condados tinham perdido o prazo para fazer a recontagem. Naquela época, teve até uma discussão sobre o tipo da cédula que era usada. Muitas delas tinham aquele furinho que eles faziam com uma máquina, que algumas das máquinas não contabilizavam corretamente porque ficava preso uma parte do papelzinho. Ou seja, não dá, né, gente? Muita confusão. E aí, a discussão foi parar na Suprema Corte, que na época tinha maioria conservadora e decidiu em favor do Bush. Anos depois, estudos feitos na Flórida sobre aquela eleição chegaram à conclusão que, mesmo com a recontagem, o Bush teria ganhado de qualquer jeito, mas a controvérsia resiste até hoje. Depois da decisão da Suprema Corte, o Gore reconheceu a derrota e o Bush começou a preparar a transição. O mandato dele começaria sem grandes sobressaltos, apesar da polêmica sobre o processo eleitoral. Nos primeiros meses de governo, o principal foco do presidente era aprovar uma reforma fiscal que diminuía impostos cobrados pelo governo federal sobre a renda, especialmente dos mais ricos. Com isso, o Bush queria dinamizar a economia, que vinha perdendo ritmo apesar do crescimento dos anos do governo Clinton. Em geral, era apenas mais um governo republicano típico começando nos Estados Unidos. Até que numa terça-feira de manhã, tudo mudou. It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. That just exploded. We just saw another plane. O plano do Bin Laden no 11 de setembro era fazer um ataque simultâneo com 4 aviões aos principais centros de poder dos Estados Unidos. 2 dos aviões tinham como alvo o World Trade Center, o Pentágono, e um 4º avião deveria ir ou para o Capitólio ou para a Casa Branca. A sincronia para que tudo desse certo era fundamental. Os aviões que tinham como alvo o World Trade Center saíram de Boston. O que foi para o Pentágono decolou de Washington
e o do Capitólio do aeroporto de Newark, perto de Nova York. Em pouco mais de 1 hora, uma sequência de eventos alucinante mudaria o curso da história. Com 30 minutos de voo, os terroristas, a maioria deles da Arábia Saudita, renderam os pilotos e tomaram o controle do primeiro Boeing, o voo 11 da American Airlines. Às 9h43, esse avião, pilotado pelo Mohammed Atta, colidiu contra a torre norte do World Trade Center. No momento em que o avião bateu na torre, muita gente pensou que se tratava de um teco-teco ou de um avião de pequeno porte. Era insólito, mas longe de ser um atentado terrorista. Essa ilusão, no entanto, durou apenas 17 minutos. Com todas as TVs dos Estados Unidos e talvez até do mundo sintonizadas ali na zona sul de Manhattan ao vivo, o terrorista chamado Marwan al-Sherri enfiou o segundo Boeing na Torre Sul. Nesse ataque, o avião quase perde a trajetória e faz uma curva final para colidir diretamente com o prédio. Eram 10h03 da manhã naquele momento. Naquela altura, as autoridades aéreas já estavam em pânico, temendo novos sequestros. Os terroristas já tinham tomado o avião que seria arremessado contra o Pentágono e minutos depois tomariam controle do quarto avião. Esse voo, o United 93, decolou com 20 minutos de atraso do aeroporto de Newark. Esse tempo depois se mostraria crucial para que fosse evitada uma tragédia maior. Às 10h37, o voo 77 cai sobre o Pentágono. Os Estados Unidos suspendem toda a aviação do país e os aviões que estavam no céu foram orientados a retornar aos seus aeroportos de origem. Perto das 11 da manhã naquele dia, muitas coisas acontecem quase que ao mesmo tempo. O Bush deixa a Flórida no avião presidencial em busca de um lugar seguro. A Casa Branca, naquele momento, e o Capitólio estavam sendo isolados. Então, a torre do WTC é a primeira a desabar. Enquanto isso, no voo United 93, os passageiros se revoltam contra os sequestradores e conseguem tomar o controle do avião, que cai numa área rural da Pensilvânia. É curioso que 20 minutos depois da queda, sem saber, o Bush iria autorizar que qualquer avião sequestrado fosse abatido por caças da Força Aérea. Naquele momento, no entanto, infelizmente aquilo já não era mais necessário. Às 11h30, cai a segunda torre do World Trade Center, a Torre Norte. No total, 2.996 pessoas morreram nos ataques, a maioria delas presas dentro dos prédios de Nova York. Todo mundo estava em choque, mas para quem vivia ali nos Estados Unidos, naquele momento, o impacto foi ainda mais devastador. Rubens Barbosa, que foi embaixador brasileiro em Washington entre 99 e 2004,
não apenas acompanhou de perto esse episódio, como se livrou por poucas horas de estar no meio da história. Eu tinha um almoço marcado no Pentágono, a 1h da tarde, meio-dia, com um subsecretário lá do Pentágono. E aí, 9h, 9h30 da manhã, um colega meu me telefona e disse: olha, veja lá na televisão que um avião bateu na torre. Aí eu fui ver, quando eu liguei, um avião estava se aproximando e bateu, mas já era o segundo avião que havia se chocado, né? Eu, no dia seguinte, liguei para esse subsecretário para ver se estava tudo bem com ele, e aí ele me convidou. Eu tive no dia seguinte visitando o Pentágono, dentro do Pentágono, um cheiro ainda de queimado, né? E do lado de fora, ver o estrago todo que houve. O caos estava instalado e todo mundo olhava para o Bush naquele momento, querendo saber qual seria a reação dele. Claro, o choque pelo ataque às Torres Gêmeas estava muito ligado com o terror da história toda, mas também porque, afinal de contas, a gente está falando de um país que naquela altura era incontestavelmente a maior potência do globo, com as maiores forças militares distribuídas pelo mundo inteiro, com um arsenal muito superior a todos os demais e que acabou ficando vulnerável a um ataque dessa dimensão. No discurso que o Bush faz na noite depois do ataque, ele deixa claro: os Estados Unidos queriam paz, mas para isso travariam uma guerra. E o inimigo dessa guerra era o terrorismo. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Como o Bush disse nesse discurso, os Estados Unidos não iam mais diferenciar quem era terrorista de quem dava abrigo para terroristas. Então, essa guerra ao terror acabou redefinindo a política externa americana e, de certa forma, foi conveniente para algo que o republicano já pretendia fazer antes mesmo de chegar à Casa Branca, que era abandonar a ideia de globalização que foi defendida pelo antecessor dele, o Bill Clinton, como explica o professor de Relações Internacionais da UERJ, o Inas Gonçalves. O George Bush ele chega à presidência, né, com uma agenda negativa. Ele não dizia o que ele pretendia fazer, dizia o que pretendia deixar de fazer, que era incentivar a política da globalização. Tanto que logo no início do seu governo, há a Conferência Mundial na África do Sul sobre o racismo, e a delegação dos Estados Unidos abandonou aquela reunião, uma vez que aquela reunião fazia parte desse processo de globalização, de diálogo, de difusão dos valores norte-americanos pelo mundo todo. E ele deixou muito claro que desprezava aquela reunião. Então ele chegou à presidência disposto a acabar com a política de globalização encaminhada pelo Bill Clinton, mas não sabia exatamente o que fazer. De modo que os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono deu a ele, né, deu de presente a ele, vamos assim dizer, botou no seu colo, né, uma nova orientação de política externa. O primeiro ato da guerra ao terror foi a invasão do Afeganistão, onde os Estados Unidos queriam tirar o Talibã do poder. O Talibã, vale lembrar, é o grupo extremista islâmico que governava o Afeganistão na época e que os Estados Unidos acusavam de dar abrigo à Al-Qaeda e ao Bin Laden. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Quem apoiou os Estados Unidos nessa briga foi o Reino Unido e um pouco mais tarde a OTAN. O Bush exigia que o Talibã entregasse o Bin Laden e expulsasse a Al-Qaeda do país, mas o Talibã dizia que só faria isso se os americanos provassem concretamente o envolvimento do terrorista no atentado. As operações militares no Afeganistão começaram um pouco depois do 11 de setembro. Uma missão especial da CIA começou a agir no país em apoio a um grupo rival do Talibã chamado Aliança do Norte. Em 7 de outubro, a Operação Liberdade Duradoura começou oficialmente, liderada por americanos e britânicos. O Talibã então se desmobilizou e passou a operar clandestinamente nos arredores da província de Kandahar, que era o centro espiritual e religioso do Afeganistão. A coalizão liderada pela OTAN, então, começou a construir uma estrutura militar ao redor de Cabul para fortalecer a capital e começar um governo de transição. Enquanto isso, a caçada ao Bin Laden continuava. As montanhas de Tora Bora, onde especulava-se que ficava o esconderijo dele, foram duramente bombardeadas durante novembro de 2001, mas o Bin Laden acabou conseguindo escapar para o Paquistão. Nos Estados Unidos, o governo Bush conseguiu aprovar, com o apoio do Congresso, o Ato Patriótico, que ampliava os poderes do Executivo na chamada Guerra ao Terror, mas ao mesmo tempo restringia liberdades individuais de cidadãos americanos. No fim, a invasão do Afeganistão acabou durando mais de 20 anos e se tornou um dos conflitos mais longos da história dos Estados Unidos, virando uma dor de cabeça para os governos que acabaram sucedendo o Bush. There's no doubt his hatred is mainly directed at us. There's no doubt he can't stand us. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time. No segundo ano de mandato, o foco do Bush e da guerra ao terror mudou do Bin Laden para o Saddam Hussein e do Afeganistão para o Iraque. No discurso sobre o Estado da União de 2002, que é um discurso que o presidente americano faz todos os anos para prestar contas sobre o governo, o Bush criou a expressão eixo do mal para se referir ao Iraque, ao Irã e à Coreia do Norte, que tinham sido escolhidos a partir de então como os novos inimigos da América, por conta de sua busca por armas de destruição em massa. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Essa expressão, eixo do mal, ela era composta por duas referências. Uma delas, claro, era ao eixo nazista da Segunda Guerra Mundial, e a outra era uma expressão que foi usada pelo Reagan nos anos 80 para descrever a União Soviética, que foi chamada de Império do Mal. Como você ouviu no episódio passado, no fim da Guerra do Iraque, o governo do Bush pai optou por não tirar o Saddam do poder em 91. E ele tinha uma razão para isso. O Iraque era um estado de maioria xiita, governado por um regime secular sunita, e servia como uma espécie de tampão estratégico no Oriente Médio para conter a influência do Irã sobre a Síria e o Líbano. Só que ao longo da década de 90, a situação do Iraque nunca foi bem resolvida pelos americanos. Algumas sanções foram impostas contra o Saddam depois da guerra, e havia o temor de que ele desenvolvesse armas de destruição em massa. Por causa disso, alguns ataques pontuais ocorreram, sobretudo no segundo mandato do Clinton, mas o Iraque e os seus campos de petróleo continuavam numa espécie de limbo estratégico. Ao longo de 2002, o governo Bush lançou uma ampla ofensiva diplomática para conseguir apoio para derrubar o Saddam. A gente já explicou aqui que desde o fim da Guerra Fria, a nova lógica das intervenções militares americanas pelo mundo funcionava na base da criação de coalizões internacionais. Foi assim na Primeira Guerra do Golfo, na Somália, nos Balcãs, etc. Só que os europeus não estavam plenamente convencidos da necessidade de derrubar o Saddam. França e Alemanha, sobretudo, eram completamente contra. A justificativa inicial do Bush para atacar o Iraque era de que o Saddam estava fornecendo armas de destruição em massa para a Al-Qaeda. O secretário de Estado Colin Powell chegou a fazer uma apresentação ao Conselho de Segurança da ONU sobre as supostas ligações entre o Saddam e o Bin Laden, mas era mentira. Os dados usados pelo Powell tinham como base relatórios inconsistentes de inteligência. Em meio a toda essa celeuma, a Casa Branca conseguiu reunir o apoio de países menos importantes, vamos dizer assim, estrategicamente, para uma invasão. Esses países eram a Espanha, a Polônia, a Itália, a Dinamarca e o Japão. Em 20 de março de 2003, a invasão começou, com o nome de Operação Liberdade no Iraque. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance, to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
Como em 1990, a batalha durou pouco. A maioria das tropas era composta por americanos e britânicos, e Bagdá caiu no dia 9 de abril. Estátuas do Saddam Hussein foram derrubadas e o ditador fugiu. Ele seria preso e condenado à morte alguns anos depois. Depois da queda de Bagdá e do Saddam, o Bush declarou missão cumprida num discurso feito num porta-aviões em 1º de maio daquele ano. Com tudo dando certo, em 2004, o presidente conseguiria a sua reeleição. O candidato democrata John Kerry teve poucas chances contra o presidente, ainda com muito apoio por causa do 11 de setembro e do sucesso militar no Iraque e no Afeganistão. O Bush teve 50,1% dos votos contra 48,7% do Kerry. No colégio eleitoral, o placar foi 286 a 251. No segundo mandato do Bush, no entanto, ia dar quase tudo errado para ele. Lembra da montanha-russa que a gente falou no começo do episódio? Agora vai começar a descida. Olha, nessa altura dos acontecimentos, os Estados Unidos já começavam a ficar divididos, né? A divisão da sociedade americana começa por aí, entendeu? Por causa das guerras, né? As mortes dos soldados americanos no exterior, a divisão no Congresso. Então, a sucessão do Bush foi marcada por essa divisão e foi muito forte, não é? A divisão que levou o governo, a oposição, né, no Congresso e no Executivo a vencer. Mas o que marca esse momento aí é justamente o recrudescimento dessa divisão, que chegou hoje ao paroxismo, né, que nós estamos vendo aí com o Trump e agora a Kamala. Mas foi esse o período que a divisão da sociedade, não só na economia, na política, em tudo, né? Eu me lembro que lá em Washington, na guerra do Iraque, por exemplo, que muita gente ficou contra, né? A gente não podia conversar na sociedade americana, porque tinha gente muito contra a guerra e gente muito a favor. Começou a divisão, quer dizer, começou a se acentuar com a guerra do Iraque também, entendeu? Então foi um período difícil. Você ia jantar, ia almoçar, ia conversar com as pessoas e certos temas você não podia discutir porque não havia consenso e havia divisão muito grande na sociedade americana. Para começar, a missão americana no Iraque estava longe, muito longe de ser cumprida. O Iraque é um país etnicamente dividido entre sunitas, xiitas e curdos. Por décadas, o Saddam manteve esse povo unido basicamente por meio da violência. A queda do ditador abriu um vácuo de liderança que provocou uma guerra civil entre esses três grupos, que tinham objetivos muito distintos uns dos outros. Os curdos, no norte, queriam criar um estado independente. Os xiitas, no sul, queriam converter o seu domínio populacional em domínio político, com a ajuda do Irã. E os sunitas, que estavam cada vez mais radicalizados, se uniram contra a ocupação americana. Deu o óbvio, uma guerra civil. Os americanos, então, começaram a sofrer com a insurgência iraquiana. Naquela altura, a Al-Qaeda não era um grupo apenas, ela era uma ideia. Diversas filiais do movimento terrorista começaram a surgir em vários países do mundo árabe. A principal delas era a Al-Qaeda no Iraque, ou Al-Qaeda na Mesopotâmia, comandada por um cara chamado Abu Musab al-Zarqawi. É esse grupo, a Al-Qaeda no Iraque, que 10 anos depois se transformaria no Estado Islâmico. Olha o tamanho da sarna que o Bush arrumou para se coçar. Mas enfim, voltando para 2004. A batalha mais sangrenta daquele ano entre americanos e insurgentes iraquianos ocorre em Fallujah, uma área sunita no interior do Iraque. Como na ofensiva do Tet no Vietnã, a coalizão acaba saindo vencedora da batalha de Fallujah, mas o custo é cada vez mais alto para os americanos. Com o aumento dos ataques dos insurgentes, aumenta também a mobilização de tropas e as baixas dos militares americanos no Iraque. Em casa, a insatisfação com o conflito também aumenta. No final de 2006, pelo menos 67% da população americana era contra a guerra.
A situação no Iraque só vai se estabilizar em 2007, quando o Bush amplia o número de tropas de uma maneira exponencial e conta com uma aliança com tribos sunitas que romperam com a Al-Qaeda no Iraque para estabilizar essa área de maioria sunita no centro do país. No começo de 2008, o último ano do mandato, o Bush então começa a preparar a retirada das tropas, que seria concluída apenas do governo do Barack Obama. No final do conflito, a guerra deixaria 4,5 mil americanos mortos. Foi o pior conflito para tropas americanas desde o Vietnã. Já do lado iraquiano, pelo menos 186 mil civis morreram. Como metáfora final do fracasso da intervenção no Iraque, o Bush é alvo de uma sapatada de um jornalista iraquiano nos últimos dias de mandato, numa coletiva do lado do premier Nouri al-Maliki. Antes de ser contido pelos seguranças, o jornalista gritou ao arremessar o sapato: "Esse é o seu beijo de despedida, seu cachorro." O sapato acabou não pegando. O Bush foi ligeiro para desviar, até com bastante agilidade, mas o meme virou eterno. E no meio de tudo isso, 11 de setembro, Iraque, Afeganistão, o Brasil claramente não era o foco dos Estados Unidos no governo Bush. O presidente Lula sempre conta essa história de quando encontrou o Bush pela primeira vez, ainda antes da posse em 2002. Na ocasião, ele teria dito para o Bush que a guerra dele não era com o Iraque, mas era contra a fome. Ele falou uns 40 minutos comigo sobre a necessidade de invadir o Iraque, de que era preciso combater o terrorismo, que era preciso o Iraque. E ele estava nervoso falando do Iraque. E eu era um metalúrgico, eu nunca tinha pensado em entrar na Casa Branca. Imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo imaginar entrar na Casa Branca. E estar diante do presidente da República, que eu via todo dia na televisão. Outro estresse que rolou durante a Guerra ao Terror foi quando o Brasil se sentiu ofendido porque foi colocado no balaio de países que dependeriam de visto para entrar nos Estados Unidos. O professor Williams, da UERJ, é quem nos conta disso. Então, aqui imediatamente o Itamaraty respondeu com uma medida igual. Né? Os norte-americanos também teriam que se submeter ao controle. E aqui aquilo foi um escândalo. Né? Aquilo foi um escândalo. Mas por que nós vamos fazer isso? Qual a necessidade que nós temos de fazer isso? Mas isso é uma questão de direito internacional. Se eles fazem conosco, nós temos que fazer com eles. E o governo Bush disse: olha, vocês têm todo o direito de fazer isso. Nós não vemos necessidade de fazerem isso, porque vocês não são alvo de terrorismo. Mas, se vocês querem fazer, muito bem, mas não vamos deixar de fazer com vocês. Então, vamos dizer assim, se usou o direito internacional nas relações bilaterais com toda tranquilidade, mas os nossos pró-norte-americanos aqui ficaram muito tristes porque acharam que o Brasil não tinha necessidade de fazer isso. Né? E depois as relações pessoais, né, vamos assim dizer, do George Bush com o Lula, foram relações bastante cordiais. Né? Inclusive, eu lembro do Bush comendo churrasco lá com Lula e tal. Né? Pois é, rolou até churrasco entre o Bush e o Lula. Claro que os dois não tinham nem de perto a amizade que foi a do Bill Clinton com o Fernando Henrique, por exemplo. Mas apesar das diferenças gritantes ideológicas, os dois se deram bastante bem, como conta o embaixador Rubens Barbosa. Eu vou só contar uma história verdadeira que ocorreu no primeiro encontro entre o Bush e o Lula. Claro, né, o Lula vindo da esquerda, o Bush da direita americana, né? E o Bush virou para o Lula no começo da reunião e disse para ele assim: presidente, o senhor sabe que nessa cidade tem muita gente que acha que alguém como o senhor não pode se dar bem como alguém como eu, mas nós estamos aqui para mostrar que eles estão errados. Então ele quebrou o gelo da conversa com essa frase, mostrando a diferença que havia entre eles, a esquerda e a direita, mas que os interesses do Brasil e dos Estados Unidos estavam acima dessa divergência ideológica. E eles se deram muito bem. Os vários encontros que o
que o Bush teve com o Lula, o pessoal do Departamento de Estado depois vinha me dizer que o Bush dizia, eu gosto desse cara, I like this guy, I like this guy. Eles se deram muito bem. Claro, as divergências sempre existiram, como na questão da ALCA, por exemplo, aquela área de livre comércio das Américas que acabou não vingando. Mas, na prática, a troca entre os dois governos foi mais diplomática do que dramática. E claro, o Bush e o Lula, como sendo dois caras carismáticos, se deram muito bem do ponto de vista pessoal. Mas voltando aqui para o governo Bush, os problemas dele no segundo mandato não paravam de chegar. Em 2005, o furacão Katrina devastou o estado de Nova Orleans e causou aproximadamente 1,8 mil mortes. A resposta do governo dele para a crise, aliás, foi bastante criticada. Primeiro porque faltou aviso e preparo antes da tragédia. E depois da passagem do furacão, o Bush demorou para apresentar respostas efetivas. Só para a gente ter uma ideia, caminhões com água e comida demoraram 4 dias para chegar para as pessoas que estavam desabrigadas em Nova Orleans. Outro ponto que contribuiu para a queda em desgraça do Bush no segundo mandato foram as denúncias de tortura em bases da CIA no exterior, além do sistema construído na base de Guantánamo, em Cuba, para julgar acusados de terrorismo sem o devido processo legal. Esses presos foram submetidos a métodos de afogamento e outros interrogatórios violentos para obtenção de provas, o que provocou inúmeras críticas dentro e fora dos Estados Unidos. Tá achando que é pouco? Quando parecia que as coisas iam se acalmar, aos 45 do segundo tempo, o Bush leva outro gol feio. Se com a guerra do Iraque o presidente teria sua versão moderna do Vietnã, a crise do subprime trouxe para ele a versão do século XXI para a Grande Depressão de 1929. E não sobraria pedra sobre pedra. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. Se você assistiu ao filme A Grande Aposta, com o Steve Carell, o Christian Bale e o Ryan Gosling, pode pular direto pro fim do episódio, porque o que eu vou explicar aqui, eles conseguiram fazer de um jeito muito melhor que eu no filme, e de quebra ainda ganharam um Oscar. Mas para quem não viu, eu vou tentar simplificar. Ainda no governo Clinton, as regras para concessão de empréstimos imobiliários nos Estados Unidos foram simplificadas, e uma série de regulamentações para essas hipotecas foram extintas. Na época, o crédito nos Estados Unidos era barato por conta do boom econômico dos anos 90 e da alta procura por títulos da dívida pública americana no comércio internacional. Com isso, ficou mais fácil para quem não tinha comprovação de renda pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa. Esse tipo de crédito ficou conhecido como subprime, ou seja, empréstimos de segunda mão, de segunda categoria. Então, o mercado financeiro passou a vender títulos de investimento baseados nessas hipotecas de gente que não tinha as melhores condições de honrar os seus empréstimos. O problema é que esses títulos ruins, entre aspas, acabaram misturados com títulos baseados em empréstimos que tinham probabilidade alta de serem honrados. Essa mistura de títulos imobiliários ficou conhecida como CDO e tinha retornos de juros mais altos para os investidores. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a viver uma bolha imobiliária. Por causa dessa facilidade na concessão de crédito, a procura por casas disparou. O preço dos imóveis subiu. Com isso, o tamanho do mercado de hipoteca também cresceu. E com ele, a venda desses famigerados CDOs. Em teoria, o CDO era um baita negócio. Prometia um retorno enorme, com um risco supostamente baixo, endossado pelas agências de risco. Só que esse risco não era tão baixo, porque ele estava lastreado em gente que tinha uma alta probabilidade de dar um calote nas suas dívidas. Com o avanço da bolha imobiliária, os devedores dessas hipotecas subprime começaram a refinanciar o empréstimo das casas, ou seja, eles alongavam a dívida para ter dinheiro em caixa para outros projetos ou até mesmo para comprar mais imóveis. Essa cena aqui do filme A Grande Aposta fala um pouco sobre esse mercado de títulos de investimento. All right, let's say you have a pool of 50 million in subprime loans. How much money could be out there betting on it in your synthetic CEOs and swaps right now, tonight? Is it 50 million? $1 billion. What? Resumindo, era dinheiro sem lastro na realidade, quase uma pirâmide. O problema é que a realidade sempre cobra o seu preço. A partir de meados dos anos 2000, essas pessoas que tinham empréstimo subprime começaram a dar o popular calote nos seus pagamentos.
It was at that moment in that dumb restaurant with that stupid look on his face that Mark Baum realized the whole world economy might collapse. E então, em setembro de 2008, tudo caiu como um castelo de cartas. Há 2 meses da eleição, um dos bancos de investimento mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência, e as bolsas do mundo inteiro despencaram. A data ficou conhecida como Segunda-feira do Terror. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. Naquela mesma semana, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. O clima era de pânico e o fantasma da crise de 29 rondava o governo. Dois dias depois da quebra do Lehman, o Federal Reserve empresta 85 bilhões de dólares para evitar a falência da seguradora AIG. A quebra dessa empresa, considerada como grande demais para falir, traria consequências imprevisíveis para a crise. Por isso, ela foi resgatada. Naquela semana, o secretário do Tesouro Hank Paulson anunciou um pacote de resgate dos bancos no valor de 700 bilhões de dólares. Tudo isso com dinheiro público para evitar um colapso do sistema financeiro. Só que muitos dos CEOs de Wall Street acabaram usando esse dinheiro para pagar bônus para si mesmos, o que revoltou parte da população americana. No fim daquele ano, o governo ainda teria que estatizar temporariamente a Chrysler, uma das principais montadoras dos Estados Unidos, e resgatar financeiramente a GM, já que a suspensão de concessão de crédito por causa da crise tinha praticamente paralisado a indústria automobilística. No total, as perdas provocadas pela crise somaram a assombrosa quantia de 2 trilhões de dólares. A queda do PIB americano no último trimestre de 2008 foi de mais de 8%. O desemprego no ano seguinte chegaria a 11%. Esse caos financeiro se espalhou para a União Europeia e provocou uma crise na dívida pública da zona do euro. A crise de 2008 hoje é considerada uma das 5 piores da história do capitalismo. At least we're going to see some of them go to jail. Right? I mean, they're going to have to break up the banks. I mean, the party's over. I don't know. I have a feeling that in a few years people are going to be doing what they always do when the economy tanks. They would be blaming immigrants and poor people. Diante de tudo isso, qual o legado do Bush para a democracia americana? Para o professor Williams, o legado do Bush não é positivo, já que algumas das medidas que ele tomou comprometeram o conceito de liberdade. Aí ele comprometeu porque ele e o seu grupo dos chamados neoconservadores, né, esses então invadiram aquilo que os norte-americanos sempre consideraram sagrado, né? Tudo que é filme dos Estados Unidos, qualquer filme enlatadozinho desse que passa ao longo do dia na televisão, tem sempre algum personagem para dizer, esse é um país livre, não é? Então essa ideia, esse é um país livre, esse é um país onde se goza da liberdade, é isso que se quer dizer com um país livre, né? Esse é um país em que o cidadão goza de inteira liberdade. Essa ideia ela foi comprometida, não é? Com a intenção, com o objetivo de coibir o terrorismo, de evitar o terrorismo, então as liberdades individuais sempre tão exaltadas, elas foram violadas. Já o embaixador Rubens Barbosa concorda ao pontuar que o legado do Bush não foi dos melhores. Eu acho que o legado não é, na minha visão, não é muito positivo, não é? Porque teve a maneira como eles trataram essa questão do terrorismo, porque o terrorismo foi tratado como com uma visão imperial, né? Os Estados Unidos, a única superpotência, e tratava o mundo de uma maneira imperial, quer dizer, era agenda, era ação, valia o que os Estados Unidos falavam. E internamente essas questões, sobretudo da guerra do Iraque, tudo isso dividiu a sociedade americana. Então eu acho que o legado do Bush não é, na minha visão, não foi positivo do ponto de vista da democracia americana e do lugar dos Estados Unidos no mundo.
Foi um governo muito controvertido, muito divisivo e problemático para todos, né? No final daquele ano caótico de 2008, pela primeira vez um homem negro chegaria à presidência dos Estados Unidos, quase 150 anos depois da Guerra Civil. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, sobre a presidência de Barack Obama. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria de Internacional do Estadão. Contou com a apresentação minha, Luiz Hatz, reportagem e roteiro de Isabel Gomes, produção de Gustavo Lopes, sonorização e montagem de Moacir Biasi. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube. Os episódios novos são publicados sempre às terças, às 6 da tarde.